Olá, meus queridos alunos da disciplina de Estudo Orientado. Hoje eu trago artigo científico, a segunda parte, que é a parte prática. Então, vamos ver comigo um artigo de minha autoria e eu vou explicar passo a passo. E nós vimos na aula passada apenas a teoria, hoje nós vamos ver na prática como é disposto um artigo científico. Bem, pessoal, então aqui o artigo científico, eu prometi para vocês, ele está no e-book sobre Walter Benjamin. Depois vocês buscam um teórico super importante na literatura e para que vocês trabalhem relativo a esse tipo de pesquisa, né? Então aqui, ó, a perspectiva de Walter Benjamin na representação da memória no conto As Cerejas, de Lígia Fagundes Telles. Então, uma ótica da narradora personagem Júlia. Então, esse é o tema, o objeto de estudo é o conto As Cerejas, da escritora Lígia Fagundes Telles. E esse trabalho foi publicado nesse e-book com a ajuda da EDUFP, né, editora da UFP, no meu período de mestrado acadêmico com a professora orientadora Margarete Torres de Alencar Costa. E com a ajuda do PIBIC, com a ajuda da bolsa da CAPES, que manteve o meu trabalho. Bem, aqui, ó, como vocês podem ver, a primeira parte, né, vem o título em negrito, que eu li, né, centralizado, o nome, né, e a identificação. É um breve currículo, depois a introdução, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de forma mais geral, mas a introdução, como eu falei, ela é a última parte a ser feita, né, já que ela vem dando uma visão panorâmica do seu trabalho. E aí, ó, passando, a gente vai ter falando um pouquinho sobre a teoria, né? Eu trago o livro Elas por Elas, que é um livro que vai ter o conto da Lígia Fagundes Telles, que eu tenho, né? Falando sobre a importância de trazer esse conto, né? Falando o objetivo principal desse trabalho, né? Que é o objetivo a destacar, que é a trajetória do ato de narrar na representação da memória, na visão da narradora personagem Júlia, entrelaçando a concepção benjaminiana através do ensaio, o narrador, que é do Walter Benjamin, como eu falei, benjaminiana, relacionando com a teoria literária de Halbach e Ricão, né? Paul Ricoeur, que vai falar sobre a memória, né? Maurice Halbach, Paul Ricoeur, que vai trazer esse recorte sobre a memória, que lá no título vocês viram que eu me proponho a falar. Bem, além disso, né, aí a pesquisa ela possui a relevância da pesquisa, ela está aqui na introdução, possui relevância, tendo em vista que Walter Benjamin, né, continua através de suas teses, nos propondo questões pertinentes nos estudos literários e no âmbito social, fazendo com que esses campos perpassem e acolorem debates não apenas entre narração e memória, mas para uma melhor convivência entre indivíduos em sociedade. Então, passando aqui, a gente vai ter o marco teórico, que aí sim, acho que vocês vão se preocupar no primeiro momento com o marco teórico. Tudo que vai falar recentemente sobre o tema que vocês escolheram e esse recorte bem específico do que vocês vão tratar no artigo científico. Então, aqui eu propus, coloquei os teóricos aqui, né, e depois esmiucei, detalhei o que eles iriam me ajudar a falar e explicar sobre o objetivo geral que eu me propus. Então, aqui, ó, esse estudo ele apoia-se no aporte teórico proposto por Jean-Marie Gagneb, 2009, Maurice Halbach, 2006, Massoud Moisés, 2007,
Michel Polack, 1989, e Paul Ricoeur, 2007. Walter Benjamin, em 1994. E a fortuna crítica, gente. Tudo que vem falar sobre o tema, né, que para dar crítica, né, existente sobre o tema, tais como artigos científicos, periódicos, dissertações e teses. E vem aliar sobre a memória, Walter Benjamin, e que vem a trazer sobre o conto, né, A Cereja da Lígia Fagundes Telles. Bem, então aqui, ó, basicamente, né, sobre a teoria entrelaçada com o conto, né, como eu falei, a teoria ela não pode estar solta, se eu não disse isso, não, que fique bem claro, a teoria ela não pode estar só a teoria limpa e seca, né, ela tem que estar entrelaçada com o objeto de sua pesquisa. Então, se eu estou me propondo a falar sobre o conto A Cereja da Lígia Fagundes Telles, o conto A Cereja ele tem que estar bem casado aqui com a teoria. Então, aqui, ó, vocês estão percebendo, né, que eu venho trazendo, ó, eles aqui, tudo referenciado, né, ó, a autora aqui no nome, e, né, bem entrelaçado e com coesão e coerência, né, não pode estar solto em uma parte, ela tem que estar todas as informações concatenadas uma à outra, ela tem que ser clara e tem que ter uma sequência lógica do pensamento. Bem, e a terceira parte, não menos importante, gente, que é a parte da análise. Alguns já fazem já análise, como eu coloquei, né, desde o início, lá no marco teórico. E outros não, deixo aqui para o finalzinho, terceira, para fazer uma análise mais detalhada, né, mais descritiva do que. Então, aqui eu me proponho a leitura do enredo, As Cerejas, de Lígia Fagundes Telles, e a representação da memória na perspectiva benjaminiana. E aí eu venho trazendo, né, a narrativa do conto, ela mostra uma casa simples do campo, remetendo a uma fazenda, a narradora é Júlia, mas só se sabe o nome dessa personagem através de outro conto, que tem que ler outro conto para saber que são Os Morangos, da mesma autora, né? Segundo Mostras de Moisés, os personagens do conto não possuem profundidade, um só defeito e uma só qualidade caracterizam os personagens planas, e foi comprovado que as personagens secundárias, que são representadas por Madrinha Dionísia, e no conto em análise possuem esses traços. Já as personagens principais são personagens redondas, né? Que na trama possuem variedade de qualidades e defeitos que definem as personagens redondas, que são representadas por Júlia, Olívia e Marcela. Bem, gente, aqui a gente traz propriamente a descrição e tem que ser todo amarrado no que foi lido, no caso, As Cerejas, e envolvendo a questão da memória, por isso os teóricos e os pesquisadores mais recentes que trazem essa perspectiva. Bem, ó. Aqui a análise tem que ser a parte maior e tem que ser feita, acredito até assim, com mais carinho, já que ela é uma parte bem mais detalhada, com mais leituras. Não fiquem com preguiça de ler e reler, né? Tem que ler e reler para poder o trabalho final ficar bom. E, claro, né, levar também o dado de levar para um revisor para ter esse outro olhar e ver se passou algo desapercebido. Bem, o final, as considerações finais, que é a conclusão propriamente dita, e a gente não pode trazer nada novo, né? Nas conclusões a gente vai dizer que se os objetivos foram alcançados, né? Aqueles objetivos que eu falei lá na parte teórica, né? Se esses objetivos foram alcançados, se é o objetivo geral, né, ele foi bem delimitado, ele chegou ao fim. Se a hipótese que eu fiz, né, ela foi alcançada, ou ela é falsa, ou ela é verdadeira, por quê? Então aqui, ó, a pesquisa destacou a trajetória do ato de narrar na representação da memória, na visão da narradora, personagem Júlia, baseando-se na concepção de Walter Benjamin, né, em 1994, através do ensaio O Narrador, relacionado com a teoria literária de Hallmarx e Ricoeur, né, as contribuições embasadas
em Gagnelli, em Pollack, foram úteis para contribuir para a reflexão do conceito de memória e narrativa. Então, aqui, e Moisés, para fazer uma análise literária de forma sistemática, né, bem detalhada no Conto As Cerejas de Lígia Fagundes Telles. Esses teóricos foram de suma importância para contribuir com a produção do trabalho e responder às questões relacionadas à narração e à memória. A hipótese levantada, como eu falei, no início da pesquisa foi comprovada com os discursos de Halbach e Benjamin, afirmando então que o processo de narração só é possível através do alicerce da memória individual e da memória coletiva, principalmente no que se refere ao fato de a memória individual recorrer à memória coletiva para preencher as lacunas da lembrança. Então, aqui eu digo que a hipótese levantada ela foi sim confirmada. Bem, gente, o assunto abordado, né, torna inédito, e aí eu vou dizer por que ele se torna inédito, né, então, e pode-se concluir que há muitas possibilidades de trabalho com a memória neste conto, né, da Lígia Fagundes Telles, que se chama As Cerejas. Leiam, né, a importância da leitura literária. E aí a dedicação final, né, esse trabalho é dedicado a todos os profissionais de letras e todas as pessoas que se interessam pelo ato de narrar e buscam preservar a memória literária e as memórias sociais que se misturam por muitas vezes nas histórias literárias. Aqui são as referências, né? Então, bem, gente, aqui são também as referências dos slides que foram feitos, né? Que ajudaram também para poder falar sobre tudo isso, né? A metodologia da pesquisa do trabalho científico, as normas da ABNT, né? Lembrando que é número 12 para o texto, né? E geralmente 2 pontos a menos, são 10 para citação recuada, 4 centímetros. Tem aqui no finalzinho a referência do livro ao qual o capítulo que eu acabei de falar para vocês. Até a próxima aula e bons estudos!